Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como melhorar o seu listening em inglês. Se você escuta inglês e não consegue entender nada, pode ser dois tipos de problemas diferentes. Então, primeiro você tem que identificar qual é o seu problema com o listening. O primeiro problema é: você não tem vocabulário suficiente para entender o áudio que você está escutando. O segundo problema pode ser: você chegou ao nível intermediário, mas o seu listening não desenvolveu junto, porque você não estava praticando de uma maneira correta. Então, você conseguiria entender tudo que a pessoa falou no áudio se você estivesse lendo, mas escutando você não consegue. O primeiro passo é identificar qual dos dois é o seu problema. E como fazer isso? Você pode ouvir um áudio em inglês sem ler, sem legenda, sem nada e testar se você entende. Se não entender, logo em seguida leia o texto. Se você conseguir entender escrito, quer dizer que seu problema é o segundo. Você tem o vocabulário, mas não desenvolveu a escuta muito bem. Se você não entendeu totalmente o texto escrito, você precisa aumentar o seu vocabulário. Independente se seu problema é o primeiro ou o segundo, o que você deve fazer para melhorar o listening é ouvir conteúdo no seu nível, mas um pouquinho difícil. Então, não pode ser totalmente, você entende 100%, porque aí tá muito fácil e você não tá progredindo. E também não pode ser algo que você não entende quase nada, porque aí você vai se desmotivar e não vai conseguir progredir. Então, eu recomendo escutar coisas que você consiga entender pelo menos 70, 80% do que está sendo dito. E consegue, assim, talvez deduzir as outras partes. Porque se você não entende nada, fica muito difícil de progredir. E se você entende tudo, não tem o que aprender. Se você é básico e o problema é vocabulário, invista em aumentar o seu vocabulário. Faça aplicativos que tenham bastante vocabulário, texto com áudio, porque você pode aprender a escutar e a ler e pegar o vocabulário ao mesmo tempo. Então, se você é básico, a solução é aumentar o vocabulário e escutar áudios mais fáceis que vão incentivar você a aumentar o seu vocabulário e melhorar o listening. Claro, você pode ouvir algo mais avançado com legenda, só para se acostumar com os sons, mas não pode se frustrar quando não entender, porque vai acontecer isso. Então, o que seriam áudios mais fáceis? Vocês podem acessar o LingQ, que é um aplicativo que eu recomendei no outro vídeo, que ele tem áudios e textos divididos por níveis, então é mais fácil. Outro site que eu recomendo é o News in Levels, eu vou deixar na descrição, onde você pode ver notícias em níveis diferentes. Então você pode colocar básico, eles fazem a notícia de uma maneira mais básica, tem o texto e tem o áudio para os 3 níveis, básico, intermediário e avançado. Então é muito bom para acrescentar vocabulário e melhorar o listening. Outro que eu recomendo é ouvir podcasts para básico, então podcast quando professores falam, geralmente a gente fala mais lento, mais declarado, ou coisas direcionadas para quem está aprendendo o idioma, porque são mais fáceis. Uma série que eu indico é o Extra English, tem no YouTube gratuitamente, e é uma série feita para quem está aprendendo inglês, então é mais fácil de entender. Agora, se o seu nível é intermediário e você vê que você não está avançando, não está melhorando o listening, o que você deve fazer é separar um pouco os textos dos áudios, porque na vida real não tem legenda, então você está se apoiando muito no texto e quando só escuta não consegue entender. No começo é um pouco difícil, você vai ter que praticar bastante para conseguir entender sem o apoio do texto, mas é importante começar essa prática, porque só assim você vai conseguir avançar. Então, o que você pode fazer? Ouvir vídeos no YouTube. Em vez de procurar em português, por exemplo, qualquer assunto que interesse. Receita saudável. Em vez de procurar receita saudável, health meals. E você vai começar a assistir vídeos em inglês. Geralmente no YouTube eu acho mais fácil do que filmes, porque é uma pessoa e ela tá falando diretamente pra você. Então você consegue entender melhor e é uma situação que imita mais a situação na vida real, né? Você está falando diretamente com a pessoa. Eu também recomendo se distanciar um pouco de conteúdos feitos só para estudantes. Por quê? Na vida real as pessoas não falam assim. Por essa razão, muitas pessoas que fazem curso de inglês por muito tempo se assustam quando vão pra fora, porque estão acostumados só com aquele listening do livro da escola, que é um listening falso. Naturalmente as pessoas não falam daquela maneira, não falam assim pausado, aquilo é feito para quem está estudando. Isso é ótimo quando você está no básico, mas quando você quer sair do intermediário para chegar na fluência,
não é tão bom. Porque você tem que consumir conteúdo real em inglês, para se acostumar com vários sotaques diferentes, sons, porque quando você viajar, você não vai falar só com aquele sotaque de livro de inglês, aquela coisa pausada. Não é assim que as pessoas falam na vida real. E você vai falar com gente de todo mundo, não com sotaque só padrão. Geralmente o que a gente vê na TV também é mais padrão, não é assim que funciona. Principalmente se você for para Inglaterra, as pessoas não falam como falam na BBC. Então é bom praticar e ouvir conteúdos de fontes diferentes. YouTube é uma ótima maneira de fazer isso. E se você já está mais avançado, não está no intermediário e usa a legenda em inglês já, tente também tirar a legenda em inglês. Então no começo conteúdos mais fáceis, depois vai tirando a legenda, botando a legenda em inglês. Até quando você estiver mais avançado, o melhor é tirar totalmente a legenda, de filme, de série, de tudo. Porque como eu disse, na vida real não tem legenda. Então, isso serve para um apoio no começo e também para melhorar o vocabulário, que é importante, mas depois é importante treinar sem nada, sem legenda. Então, resumindo, o importante é saber o seu nível e saber o que você tem que fazer. Se for básico, comece com conteúdo mais básico, não se frustre com as coisas mais avançadas, escute com áudio e texto e tente melhorar o vocabulário. Intermediário já vai reduzindo os textos, tenta focar só mais no áudio, porque você tem que conseguir entender sem o apoio do texto. E se for avançado, totalmente só áudio. E tem áudios mais difíceis também, um conteúdo mais complicado. Então, por exemplo, podcasts sobre assuntos variados que você não tem a tendência de escutar ainda em inglês, mas escuta em português, por exemplo, sobre saúde, sobre política, qualquer assunto mais avançado. E se você é mais intermediário básico, assuntos mais leves, mais voltados para estudantes de inglês. Então, resumindo, coisas que você pode utilizar para melhorar o listening. YouTube, qualquer nível que você tiver, só procure coisas diferentes. Se você for básico, procure mais professores de inglês. E se for mais avançado, conteúdo realmente natural em inglês. Música para todos os níveis, mas você tem que ter cuidado, claro, uma música mais fácil, uma música mais lenta é melhor, mais fácil de entender. Mas sempre cuidado que música tem muito erro de gramática, isso é normal, mas é ótimo para gravar vocabulário, porque você repete aquilo e grava de uma maneira bem mais fácil. Séries e filmes eu recomendo desde o primeiro dia, mas é claro que você não pode se frustrar, porque no começo você não vai entender, é um processo e é demorado conseguir entender uma série e um filme totalmente em inglês. Mas já ajuda você a se acostumar com o som real. E o que eu recomendo no começo, assiste com legenda em português. Quando tiver mais vocabulário, muda para inglês, e quando tiver mais avançado, tira totalmente a legenda. Outra coisa que eu recomendo seria os podcasts, porque é mais difícil. Então, quando você for mais avançado, um podcast é mais difícil porque você não vê a pessoa e não tem apoio da escrita. Então, é totalmente só o listening. Então, quando você escuta podcast, você está realmente praticando só o listening. Quando você escuta áudio e texto, é bom para aumentar o vocabulário, mas não é totalmente o listening, você ainda está se apoiando muito na escrita. Outra coisa que eu recomendo é treinar o listening todos os dias, pelo menos uns 15 minutos por dia, escutar alguma coisa em inglês, pode ser com texto ou não, dependendo do seu nível, mas escutar todos os dias, desde o começo, é o que mais vai fazer você avançar no inglês. Você conseguir escutar, depois você vai conseguir falar melhor e tudo assim, então escutar todos os dias um conteúdo que te interessa em inglês. E é isso pro vídeo de hoje. E agora, como tarefa, eu recomendo vocês escutarem alguma coisa em inglês, pelo menos 15 minutos. Eu vou deixar algumas opções que eu mencionei aqui embaixo para você treinar o seu listening. E é isso, se inscreva no canal para aprender inglês sozinho. Bye bye!